Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian, eu sou ortodontista, trabalho com ronco e apneia do sono desde 2012 e eu já ajudei mais de 100 pacientes a se livrar do ronco e da apneia sem usar CPAP. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu tratamento preferido para a apneia do sono, que é um tratamento definitivo em que você não precisa ficar usando um aparelho. Um tratamento que tem o potencial de solucionar 80% da sua apneia e que muitas vezes zera a apneia do paciente, mesmo que seja uma apneia grave ou gravíssima. Eu tenho paciente que fez esse procedimento e que foi de uma apneia de 60 para uma apneia de 5, que é uma apneia normal, que qualquer pessoa tem, que eu posso ter se eu fizer uma polissonografia. Então, se você tem apneia do sono, se você não está conseguindo se adaptar ao seu CPAP, eu quero te dizer que você tem uma solução definitiva, em que você não vai precisar ficar usando um aparelho toda noite. E essa é uma solução cirúrgica. Existe uma cirurgia dentro da odontologia que ela tem por intenção recuperar toda a estrutura facial do paciente. Então, existem pacientes que não têm um crescimento normal, em que o osso daqui de cima, que a gente chama de maxila, ou o osso inferior, que a gente chama de mandíbula, não tem um crescimento normal. Às vezes eles crescem demais, às vezes de menos. E essa cirurgia foi criada para recuperar esse crescimento, normalizar a estrutura facial do paciente. Com o passar dos anos, foi percebido que muitas dessas pessoas que têm problemas de crescimento também tinham problemas respiratórios e uma associação muito forte com a apneia do sono. Então, foram criados protocolos para tratar essas pessoas que têm apneia do sono, porque as pessoas que procuravam esse procedimento para corrigir deformidades faciais tinham uma solução do problema respiratório e de sono deles. E aí foi adaptado esse protocolo para tratar a apneia do sono. Só que o paciente que tem apneia do sono, ele precisa de uma solução rápida, porque a cada ano que passa, existe o risco de você ter uma lesão cerebral, um AVC, um infarto. Então, o paciente de apneia do sono, ele precisa de uma solução rápida. Por isso que existe o CPAP, o aparelho intraoral. Mas essa cirurgia, no formato em que ela foi criada, o paciente leva de 1 ano e meio a 2 anos para fazer a cirurgia, porque precisa fazer um tratamento ortodôntico, é aí que eu entro, para deixar os dentes na posição adequada para fazer a cirurgia. Mas, para a apneia, a gente não pode esperar 1 ano e meio, 2 anos. Então, foi criado um protocolo, que eu trabalho com ele desde 2012, e que eu também já atendi mais de 50 pacientes com essa cirurgia, em que a gente opera logo no início do tratamento. A gente inicia o tratamento e logo depois a gente faz a cirurgia que soluciona a apneia do sono. Então, como que ela funciona? Ela é uma cirurgia em que a gente reposiciona os ossos da face. E a gente pode reposicionar eles para frente, para trás, para cima, para baixo, para normalizar. Mas o paciente da apneia do sono, ele tem uma questão. Toda a via aérea dele superior, ela está muito encurtada, muito estreitada. Então, o ar não consegue passar, principalmente na hora que ele se deita e tem a pressão de toda a estrutura do pescoço. Então, como o ar não consegue passar, ele interrompe e tem a dessaturação, que é essa diminuição da oxigenação do sangue, que é o grande problema da apneia do sono. Então, se a gente reposiciona e faz o avanço desses dois ossos, toda a estrutura da via aérea superior, ela se recupera, ela fica mais rígida e quando o paciente se deita, ele tem uma manutenção da via aérea. Os pacientes que fazem essa cirurgia normalmente veem a diferença na respiração na primeira semana após a cirurgia. E alguns pacientes já dizem que estão respirando muito melhor ainda no pós-cirúrgico dentro do hospital. Então, esse é o tratamento mais eficaz para a apneia do sono. Porque o paciente, além de ter uma solução de grande parte ou da totalidade do problema, não é um aparelho que você precisa ficar colocando todas as noites.
Ele tá ali, a solução está em você. Não depende de você colocar o aparelho, não depende da energia de casa, não depende de você estar num avião e você passar uma noite no avião roncando e tendo a apneia ali, mesmo sentado, que pacientes com apneia grave têm apneia mesmo sentado. Não depende de você ir numa visita e passar pelo incômodo de ter um aparelho para conseguir dormir. Então ele é uma solução definitiva para o seu problema. A gente diz que a apneia do sono rejuvenesce o nosso paciente, então ele vai te fazer voltar ao que você era 15, 20 anos atrás na questão respiratória. Então, se você está interessado nessa cirurgia, me manda uma mensagem. Se você está querendo se livrar do seu CPAP, se você não se adaptou ao seu CPAP, saiba que tem uma solução em que você não depende de um aparelho. Mas se você não quer fazer um procedimento cirúrgico, também existe uma solução extremamente eficaz para tratar a apneia do sono, que é um aparelho intraoral, mas isso é outro assunto e eu vou falar em outro vídeo. Até mais, obrigada!